Olá pessoal, bem-vindos ao Estratégia em Jogo. Eu sou o Luiz e eu vou estar ensinando vocês a jogar melhor. A gente vai estar aprendendo aqui hoje o Terraforming Mars. Ele tem sido um dos meus jogos mais jogados ultimamente. Estou com mais de 300 partidas ali. Isso só online, né? Sem contar o presencial. E hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco das estratégias do jogo. É, não são regras do jogo em si, então você já precisa saber jogar. E a gente vai estar vendo as principais estratégias do jogo ali, como otimizar melhor as jogadas, se planejar melhor e executar as melhores ações nos momentos certos. Isso vai fazer com que você faça mais pontos, ganhe mais, desenvolva mais a sua economia ali no jogo e você consiga vencer mais partidas. O canal é novo, estamos começando aí agora, vou trazer bastante vídeos de jogos de tabuleiro, né? Vão ser sempre voltados a algo mais avançado. Então, vou pedir para vocês já se inscrever no canal, compartilhar aí com o seu grupo, porque se você vai subir de nível com essas dicas, o ideal é que você tenha com quem jogar, que todo mundo melhore para o jogo ficar mais desafiador, certo? Então você vai passar o rodo aí em todo mundo, vai deixar todo mundo bem para trás comendo poeira, certo? Então vamos começar aqui com Terraforming Mars. Esse jogo, ele é um jogo de engine building. Você vai construir a sua máquina, né? Jogar as suas cartas que vão te dar mais produções, vai aumentar a sua economia, algumas delas vão te dar descontos, vão te dar ações extras e assim por diante. A gente já sabe disso. Então você vai construir a sua economia ali seguindo uma certa fazendo um certo sentido, né? Uma ordem que vocês vão ver. E você vai querer amplificar isso daí para melhorar as suas futuras ações, certo? Então, como todo jogo de... muitas vezes eu falo engine, a pronúncia certa e errada aí, porque eu acabo jogando mais em inglês, jogando mais com o pessoal de fora aí quando eu estou jogando online. Então, vocês, para quem for me corrigir aí, já estou dando esse disclaimer que vai ter muitos erros de inglês. A gente vai estar usando aqui o Tabletop Simulator para eu estar mostrando um pouquinho mais do que fazer, das cartas, das estratégias. E como todo jogo de engine building, você vai construir ali a sua máquina, né, o seu combo de cartas para tanto pontuar quanto melhorar a sua economia. Ok? A primeira coisa que vocês precisam entender é que no começo do jogo você quer dar mais ênfase à produção do que pontos. Então, cartas que vão te ajudar na produção no começo do jogo vão ser muito melhores. Elas vão desempenhar o papel delas muito melhor. Porque você está jogando antes, vai ter mais gerações daquilo ali gerando recurso. Parece óbvio, mas tem muita gente que não joga dessa maneira. Que vai jogando cartas aleatórias. Eu digo aleatórias porque não faz sentido jogar naquele começo de jogo, naquela primeira etapa. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês de que cartas eu estou falando. Aqui tem alguns exemplos de cartas que não vão te ajudar no começo do jogo. Não vão, mas que muita gente acaba jogando elas só por eu tenho dinheiro, então eu vou jogar minhas cartas. O jogo muitas vezes, ele não é pra... Bem, cada um vai jogar do jeito que quer, né? Mas aqui a gente está querendo otimizar mais as ações. Então, por exemplo, a Space Station. Se você, veio na minha mão 2 de desconto para cartas espaciais, é muito legal. Porém, vou jogar ela no começo, sendo que você vai ficar às vezes 2, 3 jogadas sem jogar outra carta espacial. Não vale a pena. Esses 10 reais, esses 10 megacréditos aqui poderiam ser usados para jogar outras cartas ou simplesmente passar o turno e esperar vir uma carta melhor. Assim como pets. Tem gente que vem com pets na mão e já sai jogando, porque se alguém jogar uma cidade eu já vou ganhar um pet. Animaizinhos, né, em português a carta. Mas o que acontece? Em jogos em que o pessoal joga mal, está começando a jogar, a cidade, principalmente o projeto padrão de cidade, ele é muito usado. E vocês vão ver aqui nesse vídeo que isso não é muito bom. Na verdade não é bom e ponto. Então, em jogos assim com o pessoal novato, que está começando, que joga mais ou menos, pets é muito bom.
porque logo de começo o pessoal sai botando um monte de cidade no mapa, então você consegue tirar um bom valor do Pets. Mas a única coisa que o Pets te dá são pontos. Então assim, não vale, são cartas, ó, que nem Busca pela Vida, não vale a pena. Mars University é uma das cartas mais fortes do jogo. Porém, se você tá com ela na sua mão e você não tem nenhuma outra carta de ciência na sua mão, não vale a pena você gastar o seu dinheiro nessa carta agora. Porque a única coisa que ela vai te dar é pontos e, claro, o efeito principal dela, que é descartar uma carta e comprar uma nova. Você vai filtrar a sua mão. Mas isso não te ajuda na sua economia, não te ajuda a você progredir no jogo. A mesma coisa com essas outras cartas aqui. O único motivo de você jogar Lagrange no começo do jogo é para um efeito de Mars University, a outra carta lá que você também compra cartas quando joga ícone de ciência, ou para colocar alguma outra carta, como por exemplo a antigravidade, a central de inteligência artificial, que daí vai te permitir comprar 2 cartas. Aí sim você vai jogar, porque elas precisam de pré-requisitos, são ícones de ciência. Então daí sim você vai jogar essas cartas antes para conseguir o pré-requisito de uma carta ainda mais forte, que vai te ajudar a comprar mais cartas, te fazer girar a sua economia, né? Buscar novas cartas. Então tem essas diferenças. Então no começo do jogo a gente não quer focar em pontos de vitória, a gente quer focar em produção, certo? Essa aqui eu coloquei até uma carta discutível porque ela é boa se você vem com ela na primeira ou na segunda rodada só. E ainda mais se você vem com um combo de colocar 2 micróbios em outra carta, certo? Então você faz um combo bem legal. Então ela na primeira geração eu ainda até jogaria ela só ela, entendeu? Depende também do que você tiver na sua mão, né? Porque uma coisa que vocês vão aprender é que a carta ela não custa só o que está aqui, ela custa o que está ali mais 3 que você pagou. Então essa carta ela tem um custo de 14, essa carta na verdade tem um custo de 12 e assim por diante. Vocês vão ver que isso faz toda a diferença na hora de estar jogando, porque tudo na carta, cada ícone, cada ponto, tudo isso mais pra frente, vocês vão ver que tem um custo, que é o mega crédito, né? Mas por exemplo, essa daqui, ela aumenta um titânio e ela custa 7. 7 mais 3, 10. Então essa carta custa 10 para aumentar um titânio. E ela leva 4 gerações para se pagar, porque em 4 gerações ela vai ter produzido 12. Entendeu? Em titânio. Então assim, cartas que aumentam a sua produção é o que você quer focar no começo do jogo. E é super importante você entender isso. A gente tem por exemplo, a gente tem aquela carta de ciência. Eu vejo muita gente jogando, às vezes até em níveis mais altos ali, eu fico assim, porra, como que você tá com 300, 400 de elo e tá jogando isso no começo? Não faz sentido. Aquela carta que aumenta o valor do seu aço e do titânio. A pessoa joga, mas ela não tem nada de produção de aço ou de titânio. Então ela não tá tirando valor nenhum daquilo dali. Então não vale a pena. Certo? Então, primeira dica. Começo de jogo você quer focar em produção, não em pontos. Ok? Outra coisa que vocês precisam se atentar é o número de jogadores que você está jogando. Por que isso é importante? Vamos aqui para o tabuleiro. A gente sabe que o jogo acaba quando os 3 parâmetros, oxigênio, oceano e temperatura, chegarem no máximo. Num jogo, numa partida de 2 jogadores, eu vou estar falando sempre do jogo com prelúdio, porque eu acho que é o que é mais jogado. Eu particularmente prefiro sempre jogar com prelúdio. Então uma partida com prelúdio, em 2 jogadores, a média de gerações, né, de turnos que tem uma partida, é de 9 a 10. 8 é quando o jogo foi muito rápido, os 2 estão terraformando Marte muito rápido e acaba em 8 gerações. Mas normalmente 9 e 10. Um jogo longo vai até 12. Vocês já vão entender as estratégias de terraformação e de buscar um jogo longo, que é fazer a sua máquina de pontos. Você quer fazer muitos pontos, criar muita economia no começo do jogo e no final destruir em pontos, jogando muitas cartas caras, como por exemplo os ícones jovianos. Mas vocês vão ver que para chegar lá você precisa no meio do jogo entender se você precisa alongar o jogo ou encurtar o jogo, certo? Eu já vou falar um pouquinho disso mais para frente. Número de jogadores. Então, em 2 jogadores, em torno ali de 9, 10 gerações. Em 3 jogadores, isso aí já diminui. Tem mais cartas rodando. Então, a gente vê mais cartas ali no draft. E como aumenta o número de jogadores, Marte tende a se terraformar mais rápido. Então, em torno de 8, 9 gerações, o jogo já está acabando. Às vezes se estende para 10.
mas uma partida com 12 gerações em 3 jogadores já é um jogo que foi muito longo mesmo. E em 4 jogadores, quando eu jogo presencial, normalmente a gente joga muito em 4. Ou é em 2, eu e minha namorada, ou em 4 jogadores. Então em 4 tende-se a ser 7 gerações, no máximo 8, 9, quando está muito esticado. Tá todo mundo muito lerdo na terraformação, né? Não tem ninguém focado nisso. E o que acontece numa partida em 4 jogadores? Que o principal ponto ali é que em 4 jogadores você vai querer focar muito em terraformação. Terraformação vale muito ponto em 4 jogadores. Por quê? Porque são pontos que você está ganhando e os outros não tem como ganhar. E como em 4 jogadores o jogo tende a ser mais curto, menos gerações, não dá tempo da outra pessoa focar tanto numa estratégia que vai depender de um jogo mais longo, como os ícones jovianos. Não dá tempo de você ficar comprando um monte, de jogar cartas, de comprar carta, comprar um monte de carta, gerar economia para depois fazer combos de 30, 40 pontos numa rodada. Em 4 jogadores isso não é possível. Então, a terraformação tende-se a você conseguir mais pontos e acabar ganhando o jogo, principalmente quem tenta focar mais nisso. Também as plantas, elas são muito vulneráveis em 4 jogadores, porque enquanto em 2 a gente vê 8 cartas no draft, em 4 jogadores a gente está vendo 16, né, que a gente compra a cada fase de pesquisa ali, cada um compra 4 cartas. Então é muito mais provável que eventos de destruição de plantas apareçam. Então sempre que algum jogador... Bem, nas minhas mesas a gente sempre joga em quem tem mais. Mas se você está jogando num nível mais alto, você normalmente vai jogar em quem tem mais chances de tirar mais valor daquilo ali. Ou seja, às vezes um rebote aqui da planta, ou uma pessoa está com mais ponto. Não necessariamente é o do jogador que está com mais plantas. Mas isso vocês vão adquirindo conforme vocês vão jogando mais vezes. Tá bom? Então, você se atentando a quantos jogadores você está jogando, você vai meio que definir já desde o começo do jogo como que você vai jogar. Porque você já tem uma noção de quantas gerações vai ter, né? Ainda mais do meio, da metade do jogo em diante, a gente que já joga bem mais partidas, já tem ali 200, 300, 400 partidas, a gente já tem uma boa noção de quantas gerações o jogo vai durar. E eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente sobre as estratégias de jogo, né? Por enquanto se atentem ao número de jogadores. Outra dica para vocês conta o dinheiro que vocês têm para realizar naquela geração, naquela rodada. Desde o momento que vocês estão comprando as cartas, né, na fase de pesquisa. Por quê? O jogo começou. Você selecionou lá suas cartas das 10. Então você sabe que você vai começar com X dinheiro e você vai ter que pagar tanto pelas cartas. Se você já tem cartas que custam alto e você quer jogar, você já tem que contar para ver se você vai ter o dinheiro para jogar naquela geração. Por exemplo, o Asteroid Mining, que custa 30 e aumenta 2 a produção de titânio. Então você já tem que tentar começar o jogo jogando ela. Porque eu quero comprar, eu queria muito comprar essa carta, mas eu só vou ficar com 27 de dinheiro. 100% das vezes não vale a pena você aguardar mais uma geração para daí jogar sua carta de produção. Porque nessa uma geração que você demorou, você deixou de produzir 2 titânio, ou seja, demorou 6. Vai levar uma rodada a mais para você conseguir, para aquela carta se pagar. Porque você pagou 3 para comprar, 30 para jogar, 33. Se ela produz 2 titânio, produz 6 de dinheiro em titânio, né? Então vai 5 rodadas para fazer os 30. Vocês estão entendendo a lógica? Então você contar o seu dinheiro vai te ajudar muito a se programar para ação, para geração. Inclusive, segunda geração, terceira geração, que você investiu ali no começo, e agora o seu dinheiro está mais curto, você tem menos recursos, então você tem que contar o que você está comprando e o que você vai jogar, justamente para ver se você vai ter o dinheiro para aumentar a sua produção, as suas produções, ou seja lá o que você for jogar naquela rodada, ok? Contar o seu dinheiro faz parte de planejar a sua geração. Muitas vezes você vai precisar jogar uma carta de construção e pegar lá o marco de construtor, ou comprar as 4 cartas, acabar comprando uma carta ruim para fechar as 16, para pegar o planner. Então sua primeira jogada às vezes tem que ser isso, você tem que ter o dinheiro para isso. Então, quando você está selecionando ali, além de contar o dinheiro, é planejar a sua rodada, o que você vai fazer primeiro. Às vezes você precisa subir a temperatura para pegar o bônus
de aumentar o calor, a sua produção de calor, às vezes jogar um tile de vegetação e fazer um projeto padrão para pegar o bônus de temperatura, então você tem que se planejar o que você vai fazer naquela rodada. E, consequentemente, você tem que contar o seu dinheiro para ver se vai ter o dinheiro para aquilo dali. Ok? Além de contar o seu dinheiro no começo do jogo, nas gerações seguintes, você também tem que entender quais corporações são boas. Mais pra frente vai ter vídeos aqui no canal só sobre corporações, só sobre prelúdio, só sobre cartas, para vocês entenderem quais são as cartas boas e quais são cartas ruins. Aqui eu vou estar mostrando um pouquinho. Então, de começo de jogo, você precisa entender o que você tem ali na sua mão, qual corporação você vai pegar, qual prelúdio, as suas cartas iniciais e qual estratégia você vai tentar usar para ganhar o jogo. No Terraform Mars a gente tem duas principais, que é a de terraformação, ou seja, a gente foca muito em aumentar os parâmetros, temperatura, oxigênio, oceanos. Então a sua estratégia vai ficar mais baseada nisso, ok? Para acabar também o jogo mais rápido. E a outra estratégia é a gente fala em inglês greedy, de ganancioso, é o engine building greedy, a pessoa que quer jogar muita carta, quer fazer muito combo, quer fazer tipo assim produções absurdas e jogar cartas caras e absurdas para fazer muitos pontos, tipo os ícones jovianos, certo? Mas isso, logo na sua entrada de jogo você já consegue ter uma noção para onde você está indo. Por exemplo, Hylian. Hylian ela é bem versátil porque permite você gastar o seu calor como dinheiro. Mas o que acontece? É que muita gente acaba fazendo isso. Eu tenho essa habilidade e eu vou gastar o meu calor como dinheiro. Mas vale muito mais a pena você usar o seu calor como calor. E você quer buscar outras produções de calores e usar esse calor para subir as temperaturas, para ganhar pontos e também produção de dinheiro. Porque um TR, um índice de terraformação, um IT, vale um ponto e uma produção de dinheiro. Então, Hylian normalmente está mais atrelado a terraformar e acabar o jogo logo, porque ele já começa com 3 produção de calor, né? Então já é um bom facilitador aí. E claro que toda corporação tem sua habilidade especial, sua particularidade, mas de acordo com as suas cartas iniciais, você já tem, tanto inicial quanto da metade do jogo em diante, você já tem uma noção para o que você vai precisar fazer. Se você vai continuar sendo ganancioso e tentar construir uma baita máquina, um baita império, né? Porque aqui a gente está construindo projetos, indústrias e terraformando Marte. Então, da metade do jogo em diante, já tem uma noção. Se você vai tentar esticar o jogo para fazer mais PV, né? Pontos de vitória, ou se você quer acabar logo. Por que você vai querer acabar logo? O meu adversário, ele tá com 4 produção de aço, 4 produção de titânio, 15 produção de dinheiro. Se você deixar o cara produzindo isso aí por 10, 11, 12, 13 gerações, o cara, eu tenho praticamente 100% de certeza, o cara vai ganhar o jogo. Porque é muito dinheiro, Se a máquina dele tá mais forte do que a sua, você quer acabar o jogo logo, certo? Então tem corporações que querem acabar o jogo logo. Hylian, Ecoline, Trust Valley, você começa com um prelúdio a mais. Às vezes você tem uns prelúdios muito bons de terraformação, bota 2 oceanos, sobe 3 na temperatura. Então você quer usar essa versatilidade para subir esses parâmetros rápido e acabar o jogo rápido. Também as suas cartas as suas cartas de projeto que estão vindo, né? Então vocês vão tendo esse feeling do que fazer conforme vocês jogam, conforme vocês vão adquirindo mais experiência no jogo também. Falando ainda sobre as corporações, existem algumas que você, tanto corporação quanto prelúdio, e as cartas também, vocês vão ver que tem cartas que você quer comprar e tem cartas que você não quer comprar, de jeito nenhum. A gente que joga bastante da Farmar, a gente tem um bom consenso que essas duas são as piores, Torgate e Fabolog. Principalmente o Fabolog se você não começa com nenhuma produção de titânio. Vamos fingir que eu comecei o jogo, tanto que aqui não tem nenhuma desses prelúdios aqui. Então eu comecei o jogo com esses 4 prelúdios aqui e vou escolher. E eu tenho essas 2 opções de corporação. Então, tipo assim, não tenho suporte para produção de titânio. Nem minhas cartas de projeto me dão produção de titânio. Então, cara, não pega isso daqui. Não pega. É muito ruim. Muito ruim. E Torgate também, ela é muito ruim. Porque apesar de ela te dar um pouquinho mais de dinheiro, e de energia,
não tem cartas de ícone de energia que combem. Combem num sentido bem vantajoso em relação às outras. Então não vale a pena. Normalmente, sempre que você tiver essas opções, você vai, na maioria das vezes, eu te indico pegar outra. Raramente você vai pegar uma dessas duas aqui. Assim como existem prelúdios que também são bem ruins. Por exemplo, esse daqui, o Nitrogen Shipment. Acho que eu nunca peguei esse daqui, porque eu prefiro pegar qualquer outra coisa que não seja isso. Todos esses aqui vieram até que bons. Esses dois aqui eu tendo a não pegar, a não ser que os outros vieram muito ruins. Então, no começo do jogo, você quer sempre pegar prelúdios melhores. Tá bom? Se liguem nos próximos vídeos, porque se eu fizer agora um vídeo só falando sobre prelúdio tudo junto, vai ficar muito longo. Vocês já vão ver que esse vídeo vai ficar bem longo. Os meus vídeos vão normalmente ser um pouquinho longos, porque a gente vai trabalhar, por mais que seja um geral de cada coisinha, mais pra frente vai ter vídeos específicos para cada coisa também. Um deles vai ser um vídeo de prelúdio, vídeo de corporação, tá bom? Para você vencer no Terraforming Mars, logo no começo do jogo, do começo para metade, você já tem uma noção do que você vai principalmente seguir. Se você vai continuar focando em Para você vencer no Terraforming Mars, logo no começo do jogo você já vai ter uma noção se você vai jogar mais focado, mais orientado na terraformação, que é subir os parâmetros, ou se você vai fazer a sua estratégia de máquina. Ser ganancioso, tentar buscar um jogo mais longo para você poder jogar mais e mais e mais cartas. Você tem essa noção vendo o que você tem na mão inicial e logo nas primeiras 2, 3 gerações que você está mais comprando. Se você tem suporte para continuar comprando cartas, que são as cartas que te faz, os projetos que te faz comprar cartas, você vai tentar buscar um jogo mais longo. E se você tem um suporte na economia para isso, produção de mega crédito, produção de aço, produção de titânio, que vai te permitir jogar mais e mais cartas, certo? Então, se você tem esse suporte, você vai sempre buscar, sempre não, você vai às vezes buscar sim um jogo mais longo, tá bom? E o que vai acontecer? Ali na metade do jogo, lá pela geração 5, 6, já dá para ter já fica bem mais perceptível se a sua máquina está melhor do que a do oponente. Às vezes você tem as cartas na mão para jogar, para ter uma máquina melhor, mas ele não sabe disso, mas você sabe, você tem essa informação. Às vezes o oponente está com poucas cartas, então a gente nesse momento já consegue entender, tipo assim, tá, eu tô com muita carta, o cara tá com pouca carta, então a ideia que a gente tem assim no jogo, em níveis mais altos, é que quem tá com pouca carta vai tentar terraformar mais rápido. Porque se eu te der a oportunidade de jogar tudo isso daí que você tem, provavelmente você vai ganhar. Estão conseguindo entender? Então ali mais ou menos da metade do jogo em diante, a gente já consegue ter uma noção do que você vai ter que focar mais. E essa noção se dá com como que está a sua máquina e a do oponente. Ok? Quando a gente está terraformando, eu vou falar agora um pouquinho dos posicionamentos dos tiles, que é importante tanto para você construir a sua máquina quanto para você terraformar, ok? Partidas com jogadores iniciantes, eles tendem a comprar projeto padrão de cidade, paga 25 e bota uma cidade. Já vou avisar, essas ações aqui, principalmente a de cidade, é muito ruim, porque ela te dá um tile no tabuleiro. De começo do jogo, isso é a pior coisa que tem, porque você está gastando R$25 para aumentar na sua produção de dinheiro e ter um posicionamento que jogadores iniciantes se posicionam mal. Com esses mesmos R$25, olha só, se você tiver cartas de produção, você pode usar 10 para aumentar 3 de produção de dinheiro. Isso é só um exemplo, vai ter inúmeras cartas aí para vocês aumentarem produção. Aumentar a produção de aço, de titânio. Às vezes até um evento, por exemplo, eventos de terraformar os asteroides. Você sobe uma temperatura e bota um oceano. Então já são 2 TR que você ganha, ou seja, 2 produção de dinheiro. Já é melhor do que uma cidade, que vai te dar só 1. Porque de começo do jogo você quer produção, tá bom? A mesma coisa, então, Luiz, vale melhor a pena pagar um pouquinho mais e fazer 2 asteroides? De começo do jogo não, de começo do jogo você quer tentar jogar as suas cartas,
Mas às vezes vale sim a pena pegar um bônus, pegar um bônus de oceano. Isso aí, aquele daí vai ser mais pro fim de jogo. Então, questão de posicionamento. Comprar cidade no começo de jogo é muito ruim. Comprar cidade é só em jogos assim que o único jeito de você ganhar pontos é colocando um tile de cidade do lado de 2 ou 3 vegetações e tal. Aí vale a pena, mas agora um tile sozinho por, sei lá, pra você ter aquele lugar de começo de jogo não vale a pena. Tá. Até mesmo, o que eu vou mostrar agora, vocês vão ver que até muitos jogadores iniciantes começam assim. Eu vou lá e compro uma cidade, até na mesa de vocês jogando, vocês vão perceber isso. A pessoa compra um tile de cidade e ela bota aqui. Ela bota, porque eu vou ganhar 2 aços de volta, né? Pô, R$4 e tal. Boto aqui pra comprar uma carta. Ou boto aqui em cima, né? Começou já A pessoa botou um oceano aqui no começo, vou ganhar R$2 do oceano e 2 aços. Cara, mas isso é muito ruim. Não vale a pena. Os melhores posicionamentos de cidade eu vou mostrar agora, que são aqui. Aqui. Deixa eu vou colocando outros. Aqui, em primeiro lugar. Aqui, em segundo lugar. Alguns vão discutir que esse é melhor, mas esses dois são os melhores. Por quê? Porque aqui te dá uma gama muito grande de plantas, né? Quando você coloca tiles adjacentes, porque a gente sabe que a gente só pode pôr vegetação ao lado de um tile já nosso. Aqui também te permite colocar a carta de... Eu vou ter que achar. Tem aquele tile de mineração. Até eu achar vai ser difícil. Mas vamos fingir que esse aqui é o tile de vegetação. Que só permite pôr do lado de um outro tile seu. Então aqui já te libera para pôr aquele tile. A mesma coisa aqui. Então, melhores posicionamentos de cidade são aqui, aqui. Depois disso vem aqui. Eu não gosto de pôr cidades assim, ó. Eu vou ganhar mais ponto com as minhas árvores, se eu pôr do lado, mas também fica mais vantajoso para o inimigo, para o adversário, colocar esses tiles que vão te atrapalhar, entendeu? Aí vai atrapalhar 2 cidades. Mas eu particularmente gosto daqui. Agora, por que esses aqui são os melhores posicionamentos? Porque conforme a gente vai colocando os oceanos e depois os tiles de vegetação, você vai ganhando dinheiro de volta. Então, aqui vai te permitir ganhar até R$6 de volta. Tá com 3 oceanos ali, vou botar agora o meu tile de vegetação. Aí você ganha R$6 de volta. Isso aqui é muito dinheiro, ele é muito bom. Então, aqui essa cidade ela fica toda cercada de água. A mesma coisa aqui, se aqui tiver todos os oceanos, você vai botar aqui para 6. E normalmente é isso que a gente tende a fazer no jogo. Eu vou botar um tile de vegetação, mas não tem os oceanos ainda aqui no jogo. Então normalmente a gente pega onde a gente já iria ganhar menos. Coloca aqui e vai guardando esses espaços para quando tiver os oceanos ali. Mas agora, se você tem 6 plantas e se você já tem 6 plantas, aí claro que você quer colocar aqui ou aqui para já ganhar mais 2 e já pôr um segundo tile de vegetação. Você não quer deixar as suas plantas moscando ali, né, para serem destruídas. Você tem que ter o feeling ali de fazer a jogada certa, né? Que daí seria nesse caso, pegar aqui, fechar o 8 e botar mais um. E esses outros tiles aqui de cidade, eles têm o mesmo objetivo, que é estar próximo do oceano. Então aqui te dá mais abertura para ganhar esses rebotes. Eu vou falar rebotes quando eu me referir ao ganhar dinheiro de volta dos oceanos. Então você vai botar aqui, você vai ganhar R$4, aqui também te dá R$4. Aqui também, essa cidade, ela também te dá esse posicionamento aqui para ganhar os rebotes desses oceanos. E a mesma coisa aqui na parte de baixo. Te permite ter acesso a essa área aqui. E até mesmo a cidade aqui também, ela é boa. Porque te dá acesso a todos esses oceanos também. Ou às vezes aqui, entendeu? Mas se você bota aqui, ainda dá a chance de uma pessoa poder pôr uma cidade aqui. Ganhar 2 pontos. Então aqui, só que aqui você também ganha 2. Então vai depender, sabe? Como que vai estar o jogo aí. Então esses são os melhores lugares para a cidade. Tirando exceções, né? Você tá com a corporação da Mining Guild, aí às vezes você vai até tá com uma carta de cidade, ou começa com uma cidade de prelúdio, às vezes até bota aqui.
Eu ainda não colocaria aqui, né? Eu colocaria aqui. Certo? Então, tiles de cidade. Vamos falar um pouquinho também agora de estratégia de posicionamento de oceanos e vegetações. Quando você está jogando um jogo que está focado em terraformação, normalmente, isso é principalmente para Ecoline. Se você está jogando de Ecoline, você vai querer fazer isso. Porque você já começa, acho que com 3 plantas e 2 produção de planta, ou o contrário. Eu estou me mexendo já, me girando aqui na cadeira. Então, tanto Ecoline quanto você já começa com uma boa produção de planta inicial e tal. Os oceanos, eles são bons tanto para você conseguir essas plantas quanto para os rebotes. Então, geralmente, o que você quer fazer? Muita gente é tarado em botar aqui e aqui. Sim, esses 2 lugares são muito bons. Esse daqui é muito bom, até ok botar o primeiro oceano aqui, se você não tem plantas, né? Se você já não está com a perspectiva de já botar um tile de vegetação no começo do jogo. Então esse primeiro oceano aqui é muito bom. Mas vamos supor que você já tem ali 6 plantas, ou tá com Ecoline, né, que troca por 7, você já tem 5. Então, o primeiro tile, o primeiro oceano que você quer pôr é aqui, muitas vezes para fechar a ação, né, de botar a vegetação, e aí você quer pôr aqui. Que aí você ganha R$2. E aí você vai fazer o que a gente chama aqui no jogo, né, de Ocean Walk, que é ir colocando os tiles de vegetação conforme você vai colocando os oceanos. Então o próximo que você quer pôr é aqui, e um tile de vegetação. Agora você ganha 4 pontos. Esse é típico, é assim que a gente joga quando a gente está focado em terraformação e acabar o jogo logo. E fazendo esses tiles, entendeu? Aí muitas vezes você não quer deixar esse espaço livre para o oponente pôr uma cidade. Aí você vai pegar e vai botar aqui primeiro. Porque se você vai enchendo aqui em volta, pô, aí já vale muito a pena pagar 25 e botar uma cidade aqui. É uma cidade por 3 pontos e você ainda bloqueia o cara, né? Porque se ele for continuar colocando, vai colocando pra cá. Vocês estão entendendo? Então você vai botando o oceano e vai ganhando os rebotes ali pra você ter o dinheiro pra continuar fazendo isso. É muito comum um jogo de nível mais alto acabar dessa maneira, cheio de vegetação em volta dos oceanos. Como que você faz para atrapalhar o cara que está tentando acabar o jogo logo, fazendo essa Ocean Walk? Muitas vezes a gente quebra o cara logo no começo. Como que a gente faz isso? Com esses tiles especiais e também muitas vezes colocando cidade, né? Você vai pôr uma cidade através de uma carta de cidade, né? Então, o que a gente faz? O Joãozinho botou aqui. Então eu já sei o que ele quer fazer. Ele quer ir botando o oceano e fazer isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha cidade, vou jogar minha cartinha ali bonitinha e botar uma cidade aqui, ó. Aí o cara, você já travou ele aqui. Entendeu? Porque se você botar a cidade aqui, que ainda é o melhor lugar, mas é bom pra você quando você vai colocando os seus coisas, né? As suas vegetações. Porque normalmente a gente começa daqui, vai pra cá e depois a gente desce. Essa é a estratégia da Ocean Walk. Porque aqui você vai ganhando mais rebotes, né? E mais plantas, aqui dá 2, aqui não. Então você trava o cara. Tanto com a cidade, como com tiles especiais. Pode ser tiles especiais. Você vai colocando. Aí você trava a pessoa. Os tiles especiais, eles também são ótimos para quando você, botei aqui, já enchi aqui, né? Acontece muito comigo. Gosto muito de fazer estratégia de terraformação. Então, já tá assim. Eu tô tipo, putz, aí o cara, né, foi esperto. Ele botou uma cidade aqui, ele botou outra aqui, ou aqui, né, que é onde eu gosto. Aqui o adversário botou as cidades. Então, se eu for continuar colocando os meus tiles de vegetação, eu provavelmente vou ter que dar ponto pro cara, né? Ou vir pra cá, só que aí a gente não sabe, eu não sei se ele já tem a carta de Toxic City ou não, ela não apareceu no draft.
Então, os tiles especiais, eles são muito bons para você teleportar. Então, você bota aqui, e aqui já tem oceano, né? Aí você bota o tile especial ali, pode ser aquela... o que vem na cartinha de ciência, eu separei ela por aqui, cadê? Aqui, ó. Pode ser o tile de área restrita, pode ser a zona nuclear. Então você bota aqui, ó, você já vai ter acesso a esse oceano. Vai ter um vídeo muito melhor sobre posicionamento de tiles, vocês vão ver valores, vai ficar bem legal. Mas é só para vocês terem uma ideia de como que funciona uma estratégia de terraformação. É mais ou menos dessa maneira. Às vezes o jogo acaba assim, às vezes você colocou tudo isso daqui de... Todo mundo acha que para você ganhar um jogo você precisa pôr as vegetações e ter um monte de cidade. Mas não. Já tive partidas que eu ganhei com muita vantagem de ponto, fazendo uma estratégia de terraformação. Botei tudo isso aqui de vegetação. O cara foi se aproveitando, né? Foi botando as cidades ali. E eu não botei nenhuma, mas eu ainda ganhei o jogo. Entendeu? Porque enquanto ele está gastando 20, às vezes ele bota pagando 25. Enquanto ele está pagando 25 para botar uma cidade que está dando 2 pontos, eu pago 23 e ganho 1 ponto pelo tile e 1 TR do oxigênio. Opa. Então também são 2 pontos. Entendeu? E custou mais barato. Se eu botei aqui, eu tive 4 de volta, então eu paguei 23 e ganhei 4 de volta, então eu paguei 19. Muito melhor do que uma cidade. Entendeu? E me deu os 2 pontos do mesmo jeito. Beleza, gente? Então, posicionamento aí de tiles. Só de você posicionar as cidades nesses locais estratégicos já te dá uma baita vantagem no jogo. Você já vai conseguir ter muito mais, fazer mais pontos, ter mais vantagem, ter mais recurso, porque você tem acesso aos oceanos, né? Então, você vai ter muito mais recurso aí. Vamos falar um pouquinho dos marcos e dos prêmios. Eu não tenho eles aqui, porque eu coloquei um jogo solo, né? Aí no jogo solo não tem marcos e prêmios. Mas vocês que já jogam sabem do que eu estou falando. Os marcos, eles custam 8, certo? E tem um momento certo para você pegar eles. Não é a partir do momento que você alcançou aquele pré-requisito. Ralph! Ralph! Agora a gente vai falar um pouquinho dos marcos e dos prêmios. Aqui, quando eu coloquei o jogo, eu coloquei um jogo solo. Aí no jogo solo não tem, né? Então não está aparecendo. Mas como você já joga, você já sabe das regras do jogo, já jogou, você sabe que tem os marcos e os prêmios. Os marcos, eles custam 8 cada um, só tem 3, né? Só pode pegar 3 dos 5. Mas tem uma coisa, você não deve pegar eles a partir do momento que você tem o pré-requisito ali. Por quê? Porque custa R$8. E vamos supor que você está com 8 tags de construção. E o seu oponente, ele está com 2. E ninguém pegou nenhum marco ainda. Então não tem por que você gastar R$8 para pegar agora. Sendo que está muito longe para o oponente pegar. Então você pode guardar esses R$8 e jogar cartas que vão te ajudar tanto na economia quanto no posicionamento, ou às vezes jogar uma outra carta que vai te dar um índice de terraformação, que consequentemente vai aumentar a sua economia. Então esses R$8 podem ser investidos em outra área aí do seu jogo. Quando que você vai pegar? Vamos com o mesmo exemplo, eu já tenho 8, 9, 10, já alcancei o pré-requisito do construtor ali de ter os 8 tags de construção. O meu oponente está com 5, aí você tem que pensar em pegar. Porque se ele chegar a 7, ele está a 2 ações de pegar. Ou seja, jogar uma tag de construção e pegar o marco. Então a partir da quinta tag dele, você já tem que ficar bem com mais cuidado se você pega ou não pega. E isso vai ter a ver também com o passar da geração, né? Se você vai jogar primeiro, se ele vai jogar primeiro. Consegue entender? Porque eu joguei primeiro nessa geração e ele já passou a rodada e ele tem 6 tags. Eu sei que nessa rodada eu não preciso pegar ainda. Por quê? Porque ele só tem 6.
para ele ficar com 8, ele tem que fazer as duas ações. Então não dá tempo dele fazer, jogar duas cartas e ainda pegar uma terceira ação. É impossível. Então você ainda consegue ter todo esse controle. Mas se ele já está com 6 e ele não passou a rodada ainda, na próxima rodada ele vai ser o primeiro, aí sim você tem que cuidar. Porque ele pode jogar uma sétima tag agora, e na próxima, daí ele passar, né, e na próxima ele jogar a oitava e pegar o marco na sua frente. Aí você deixou de ganhar 5 pontos e ele ganhou. Então assim, ter esse cuidado. Você não precisa investir na hora que você pegou ali. A não ser o planejador, né, quer ter 16 cartas. Às vezes você quer bater as 16 e já pegar. E também se é, às vezes, o último marco ou não, tá bom? O único que vocês têm que também ter um pouquinho mais de cuidado é com os de... tanto de cidade quanto o de vegetação, porque você precisa de 3, né? Se você já tem um no jogo, você tem que cuidar se o cara for o primeiro a jogar, né? Se ele pode acabar colocando um nessa rodada, daí você passou a rodada, ele for lá, tá bom, vou aproveitar e vou pegar esses 5 pontos aqui, porque eu tô perdendo, né? Eu tenho que tirar ponto também de algum lugar. Isso vai muito de feeling de jogo, né? Vocês vão pegar isso jogando mesmo e entendendo essas regrinhas por trás, sabe? Essas manhas, essas pequenas dicas, estratégias. Então, tô ali com uma vegetação e o cara já tem as 3. O adversário já tem as 3 e eu tô com uma, mas eu tenho 6 plantas. Daí fomos jogando ali, eu fui jogando outras cartas, guardei ali R$18 e fui pensando, tá, eu consigo passar na frente desse cara. Ele já tem as 3, mas ele não pegou, né? Não pegou porque eu só tô com uma. Pô, falta 2 pra pessoa conseguir. Aí fomos jogando ali aos poucos, fiz as ações aqui e ali. Aí ele passou a geração primeiro. Ele passou, ele já tem as 3, mas ele não pegou, porque ele, tô de boa. Tá longe ainda, acontece muito. O que você pode fazer? Você já tem 6 plantas e uma vegetação. Bota um oceano, fecha 8 plantas, bota o tile de vegetação. Se for do lado do oceano, você já ganhou um dinheirinho de volta. Passou a geração, na próxima rodada e você é o primeiro, paga 23, bota um tile e pega o marco. Então você passa na frente do cara, muitas vezes o jogador iniciante ele não percebe. Às vezes também a pessoa tem a plantation, né, a carta que paga 15 e bota um tile de vegetação. Às vezes passou no draft ali, você esqueceu e tal, então ficar atento ao draft, vou falar um pouquinho disso mais pra frente, porque isso aí influencia ali nos marcos, né? Você pode estar com ele garantido, tá fazendo isso que eu tô falando, né? Segurando ali, não preciso pagar R$8 agora, vou fazer outras coisas, mas tem que ter o cuidado pro adversário não pegar, não passar na sua frente. Os de cidade e vegetação é muito mais comum a gente conseguir fazer isso. O de cidade nem tanto, né? Porque o projeto padrão de cidade, como eu falei, não vale muito a pena. Só vale a pena nesses casos. Mas é muito raro acontecer, entendeu? O de cidade é muito raro, o de planta acontece com mais frequência. Certo? Então os marcos aí, vocês entenderam um pouquinho mais quando pegar, quando não pegar. Questão dos prêmios. O primeiro prêmio é sempre o mais importante, porque ele custa só 8, né? Ele é mais barato. Só que você tem que ter a certeza que você vai conseguir completar ele no final do jogo. Porque se você financia um prêmio e você perde ele, isso aí é uma virada de 10 pontos. Porque você perde 5 e agora o outro cara tá ganhando 5. Entendeu? Então é muito punitivo, ainda mais no final do jogo, tipo assim, o jogo tá bem acirrado, você tá ganhando e o cara consegue virar. Então, muito cuidado. O primeiro prêmio, como eu falei, é o mais importante, porque ele é o mais barato. E normalmente ele é pego entre a oitava e a nona geração, o pessoal já começa a ter uma economia um pouco mais aliviada para poder estar financiando um prêmio. Então, a partir da sétima, você já tem que ter uma noção ali do que você pode estar pensando em financiar ali nas próximas rodadas, porque você garantir isso daí é muito bom. Certo, pessoal? Falar um pouquinho do draft de cartas. Durante o draft, você não está comprando só cartas para você. Você está impedindo o oponente de ter boas cartas que ele precisa naquele momento. Então, às vezes vale muito mais a pena você pegar uma carta que eu gostaria de ter essa carta, não pegar ela, e segurar uma carta que, essa carta é muito boa para o oponente. Se eu passar para ele, eu tô ferrado. Entendeu?
Então, por exemplo, eu estou indo fazendo uma estratégia mais focada em terraformação e tal, e eu tenho ali uma carta que vai me dar 2 produção de planta, e já posso jogar ela. Mas também tem uma carta de inteligência artificial, que compra 2 cartas. O meu oponente ele já tem os 3 ícones de ciência, ele tem energia para jogar a carta, pô, e o cara já está com muito mais recurso, ele tem lá bastante produção de aço e tal, então para ele jogar aquela carta é muito mais forte do que você jogar de 2 produção de planta. É um exemplo, né? Então assim, às vezes segurar cartas que são muito boas pro oponente também é uma forma ali de você ganhar o jogo, tá bom? O cara já tem 3 ícones joviano, você não quer passar um multiplicador para ele, ainda mais se ele estiver produzindo aço, normalmente ele vai estar. Então você quer segurar os multiplicadores jovianos, se a pessoa já está indo para uma estratégia de comprar carta, que é a engine, né? Então você quer segurar essas cartas aí e não passar cartas muito fortes para o seu oponente. Um erro que acontece muito no presencial é o draft. Numa geração você faz para a direita e na outra faz para a esquerda. Então você tem que estar ligado para onde você está passando essas cartas, tá bom? Isso para partida de 3 ou mais jogadores, porque em 2 é sempre o mesmo lado, não tem como mudar isso daí. Tá bom, pessoal? Então no draft de cartas eu acho que é isso que eu tenho para falar. Deixa eu pensar. E na hora de você comprar suas cartas, vê se você vai ter o dinheiro para você jogar naquela rodada, né? Lembra no começo do vídeo, planejamento do que você vai fazer naquela geração. Vamos lá. Projetos padrão. Os projetos padrão aqui no jogo, a gente tem esses aqui, né? Todos eles custam, se não me engano, 4 a mais do que você pagaria em cartas. Então, em carta, normalmente você vai pagar 8, 7. Matemática tá ruim, né? Normalmente em cartas você vai pagar 7 por uma produção de energia. O asteroide você vai pagar normalmente 9. Então, o projeto padrão vai pagar 10. Então, normalmente Vamos falar um pouquinho dos projetos padrões. Projetos padrões normalmente custam 4 a mais do que você pagaria em cartas. Normalmente em cartas você vai pagar 7 numa produção de energia, vai pagar 10 no aumento da temperatura, 14 no oceano e assim por diante. Porque tudo isso faz parte de uma base de cálculo ali que eu vou ter um vídeo explicando só sobre a base de cálculo de cartas e consequentemente de projeto padrão. E aí vocês vão entender quanto que vale cada coisa numa carta. Então normalmente aqui você vai estar sempre pagando 4 a mais. Então se você precisa de temperatura, energia para jogar certas cartas, tentem não comprar aqui. Espere, se a carta não é muito importante, espere uma rodada. Lembra que eu falei para jogar cartas de cidade? Às vezes não vale você gastar dinheiro jogando já no começo do jogo uma carta de cidade. Por mais que ela dê 3 produção de dinheiro, não é só isso que está o custo. Não é só a carta de cidade que está pagando. Por exemplo, a carta custa 18. Então você vai pagar 18 para jogar, mais 3 para comprar. 21. Se você for comprar uma energia aqui, 21 mais 11 já vai para 32. Então aquela cidade que você está jogando, você está pagando 32. E se ela produz 3 de dinheiro, então, vamos supor que ela não deu nenhum rebote, né? Não deu nenhum oceano. Você jogou ela aqui assim. Então você pagou 32, ela vai aumentar 3 de dinheiro para dar 2 pontos. Se é no começo do jogo, lembra, você não quer focar em ponto, você quer focar em produção. Mas eu estou aumentando 3 produção. Tá, mas de 3 produção pagando 32, putz, vai levar 11 rodadas para essa carta se pagar. É muito tempo. Vale muito mais a pena você passar a rodada ou fazer outras coisas ali, outras cartas que você tiver, que aumentem outras produções. Tá bom? Então, sempre dá para conseguir a energia nas cartas, tudo, né? Você consegue nas cartas e normalmente aqui nos projetos padrões custa 4 a mais. Produção de calor. Vamos falar um pouquinho de produção de calor. Produção de calor só vale a pena até mais ou menos a 6ª geração. Depois disso, as cartas de produção de calor são muito ruins, porque elas levam muito tempo para se pagar, muito tempo para fazer muita diferença. A não ser que
a temperatura esteja lá embaixo, ninguém está focando em temperatura, ninguém tem produção de calor, aí sim você joga a sua produção de calor, porque você quer tentar aproveitar o máximo disso daqui. Agora, se a produção de calor, por exemplo, a temperatura já está lá em cima, e você tem a carta ali, paga 1 de energia, aumenta 4 a produção de calor. Cara, nesse momento não vale a pena. Você vai jogar agora, ela vai levar 2 rodadas para produzir 8 para você aumentar um TR. E nisso, às vezes, tem muita gente que vai lá e paga 11 aqui mais a carta. Então você pagou 20. A carta normalmente custa 11, 12, 4 produção de calor. Então pagou 11 aqui, mais ali 12, 23. Você pagou 23 para só dali 2 rodadas você ganhar 1 ponto e 1 TR. Entendeu? Olha o custo. 23 para ganhar 1 TR, que é um ponto de vitória e mais um produção de dinheiro. Esses mesmos 23 você bota um tal de vegetação, às vezes do lado da sua cidade, já ganha ponto, ganha TR também. Tal. Mas eu preciso subir a temperatura e tal. Depende. Entendeu? Final das contas, a partir da 6ª, 7ª rodada não vale a pena. Tá bom? Quando a temperatura já está aqui alta. Se ela estiver lá embaixo, até que vai, porque provavelmente o jogo vai levar. Se você já está na 8ª rodada e a temperatura ainda está tipo aqui, o jogo vai para umas 11, 12, fácil. Então você já consegue ter um pouquinho mais de controle ali. Tá bom? E nunca no final, né? O que acontece muitas vezes? Tá no final do jogo e a pessoa joga produção de calor. Eu fico tipo, mano, what the fuck? Entendeu? Não faz sentido. A carta nem dá ponto de vitória. Então não vale a pena. Outra coisa, produção de dinheiro, produção de isso aqui, ó. Final de jogo, a pessoa falta uma rodada para acabar o jogo, a pessoa joga essas cartas. Joga pets. Joga Space Station. Space Station até que às vezes você quer jogar porque tem um titânio sobrando, vale 1 ponto e tal, beleza. Mas final de jogo não vale a pena jogar cartas de produção. Tá bom? Não vale. Porque não dá tempo daquela carta se pagar. Compensa mais você passar a rodada, vende a carta. Tá bom? Outra dica super importante pra quando você está jogando, né? Claro, jogando. Você vai ter que estar jogando, né, pra fazer essas dicas. Vamos supor, você tá com uma engine muito forte. Você tem muita produção de aço, titânio, você tem muitas cartas para jogar. E claramente, se o jogo se estender, você vai conseguir jogar tudo e você vai ganhar. Você tá ali com uma engine muito forte, então você não quer terraformar, tá bom? Principalmente com cartas muito fortes. Já tive partidas em que a gente está jogando ali, o meu oponente, né, ele tá com uma engine muito forte, eu tô tipo, putz, eu preciso acabar esse jogo logo, eu preciso acelerar. Então eu vou vir nos projetos padrão mesmo, compro temperatura, compro oceano, vou colocando, bota oceano ali, bota oceano, bota tal de vegetação, vai ganhando dinheiro de volta, né, os rebotes, para acabar o jogo logo. E aí o meu oponente vai lá e joga, ele tem na mão dele, né, o Giant Ice Asteroid, uma das cartas mais fortes do jogo, né, 2 temperatura, 2 oceano. Tipo assim, o cara pagou mó dinheiro para terraformar. Então nisso aqui, ele às vezes adiantou o jogo em uma geração. E uma geração a mais para ele, que está produzindo um monte de recurso, um monte de dinheiro, um monte de minério, para jogar um monte de carta e fazer muito mais ponto, ele gastou isso aqui, diminuiu a rodada às vezes em 1, porque se eu for colocar isso pagando, né, em mega créditos, aqui dá 28 mais 36, dá o quê? 60 e poucos. Então assim, adianta muito o jogo. Então às vezes você não quer, por mais que você tenha comprado a carta, mas eu vou destruir 6 plantas dele, tipo, foda-se, não joga a carta. Vende ela por R$1, entendeu? Mas não joga. Não adiante o jogo se você quer um jogo longo, entendeu? Só que muita gente não entende isso. Muita gente, por ter comprado a carta, por ser uma carta legal e tal, vai lá e joga. E acaba perdendo o jogo por causa disso. E daí às vezes a gente conversa ali no chat e tal, mas pô, perdi e tal, você conseguiu acabar a batalha. Eu falei, cara, mas você jogou, tipo assim, você jogou esse aqui, jogou outras cartas que
Às vezes a pessoa joga essas duas durante o jogo, tipo, pô, aumentou 4 temperatura, 2 oceano, você encurta muito o jogo, só que você quer um jogo longo. Então muito cuidado quando vocês forem jogar essas cartas, tá bom? Para finalizar, esse vídeo eu tenho certeza que vai ficar mega longo. Então, para finalizar aqui, vamos falar um pouquinho de cartas. Existem cartas ruins no jogo e existem cartas ruins, mas que são boas em certas situações. E tem cartas boas. E vocês precisam saber um pouquinho dessas cartas. Depois eu vou fazer vídeos que vai estar bem mais completo, mas aqui é só para vocês terem uma ideia um pouquinho básica aí do que é carta boa, que é carta ruim. Essa carta aqui é muito boa. Muito boa. Mas se você não tem nenhuma produção de aço ou titânio, não tem cartas que você já não tem na mão cartas para você jogar, cara, segura, por exemplo, no draft, ou nem compra a carta no começo do jogo. Mas segura no draft, não dá pro seu oponente, lembra do draft? Segurar cartas que sejam boas pro oponente. É isso. Mas tem muita gente que eu vejo jogando, compra ela, joga ela e a pessoa tem zero produção de aço e titânio. E acaba o jogo com 2 produções de aço e 1 produção de titânio. Não vale a pena. Não vale. Então você tem que ter um pouquinho de noção do que você está fazendo, né? Por exemplo, cartel. Comprar ou jogar cartel se você não tem cartas de terra. Não faz sentido. Entendeu? Mas se você tem símbolos de terra, a carta é muito boa. Essa carta aqui é muito boa no começo do jogo. Também é um tile. Lembra que você pode se teleportar para outras áreas do mapa, conseguir mais rebotes de oceano, atrapalhar o oponente. Então, assim, é muito boa no começo do jogo, porque ela não vai te dar pontos, né? Mas ela vai te dar 2 de produção. 2 por 10, tá bom? No caso 13, se for comprar a carta. Então, assim, tem cartas boas. Todas essas aqui são cartas boas. Isso aqui não é bom no final do jogo. A não ser, tô com 6 ícones joviano. Porra, é um multiplicador. Aí vale a pena, porque isso aqui vale 7 pontos. 7 por 41. Entendeu? 7 pontos, na verdade, daria 35 ME. Mega crédito. Vocês vão entender depois. É que aqui tem mais coisa, né? Mas só pelo ponto no final do jogo é isso. Então aqui a gente tem muitas cartas boas. Mas que se não tiver na estratégia para jogar elas não são boas e não vale a pena. Às vezes só vale a pena para você não dar pro oponente. Aí a gente tem cartas que 90% das vezes são ruins e tem cartas que 100% das vezes são ruins. Isso aqui é bom no começo do jogo, da metade pro fim já é ruim. A não ser que você tenha os descontos, né? Que daí, por exemplo, você vai comprar essa carta na metade do jogo, você vai pagar 10. Ela leva 5 rodadas para se pagar, porque ela não dá ponto, né? Ela dá 2, mas te tira 2. Então, se você for comprar e jogar ela na 6ª geração, o jogo tem que ir até a 11 para ela se pagar. E 12 gerações para ela te dar 2 de dinheiro. Entendeu? Então não vale a pena. Essa carta aqui, ela é muito ruim. Eu usei ela em 300 partidas, devo ter usado 2 vezes para ganhar 2 ou 3 pontos. Carta, pior carta do jogo. Pior, não tem. Não compre. Nunca. Jamais. Tipo, nunca mesmo. Muito ruim. Carta ruim. Carta ruim. Carta ruim. A não ser que você tenha muita produção de calor e o oponente foi lá e fez o prêmio de dinheiro, o banqueiro. Aí ok, né? Mas muito raro. Então assim, são cartas ruins. Não compre cartas ruins. Isso aqui da metade pro fim do jogo, lembra? Lembra, calor não vale a pena no final do jogo. Produção de calor. Não vale. Isso aqui no começo é muito bom, ainda mais se você tá de Hillion. Porque te dá 3. Te tira 2, mas o seu calor vale dinheiro. Então assim, isso aqui, se o oponente não tem planta, não vale a pena comprar. Se ele não tá indo para uma estratégia de ter planta, entendeu? Se ele tá com 0 produção e tal, o vírus é ruim. Não vale a pena. Então, pessoal, saibam comprar cartas. Saibam avaliar as cartas. Não compre só porque você tem dinheiro e você pode jogar. Às vezes você comprou a carta de graça, porque a gente tem lá cartas, né, projetos que compram cartas. Então você comprou isso daqui. Eu tenho 6 reais sobrando aqui no final da jogada, a pessoa vai lá e joga. Não, vende por R$1. Você pagou 2, vende por 1. Entendeu? Então
Eu acho que isso já dá uma boa diferenciada aí no que vocês vão, quando vocês forem jogar. Conforme eu fui aprendendo essas coisas e tendo um pouquinho mais de noção sobre tudo isso que eu falei aqui, fez muita diferença. Hoje não é me achar, mas aqui na minha cidade eu não perco. O pessoal tá bem atrás, por mais que às vezes eu tento comentar, pessoal, ó, isso aqui é melhor assim e tal, mas para não ser chato, né? Às vezes as pessoas não gostam. A gente evita dar opinião não solicitada. Aqui vocês vieram até o vídeo, então vocês estão escolhendo ter a minha opinião. Tá bom? Mais uma vez, se tiver gente aí que aguentou toda essa explicação até o final, obrigado por assistir ao vídeo. Fiquem ligados aí que vai ter mais. Não só de Terraforming Mars, né? Vai ter vários jogos, gosto bastante de Eurogame. Compartilha aí com os amigos, né? Vai ajudar bastante a jogar melhor aí. Se inscreve no canal. E mais pra frente eu vou trazer mais vídeos, tanto do Terraforming Mars vai ser o primeiro jogo que eu vou trazer mais vídeos. Tem bastante coisa pra falar dele, mais aprofundado. Que foi mais um geralzão mesmo. E vou trazer, né, outros vídeos aí. Agrícola, Banquete Odin, Ark Nova. Normalmente vai ser Eurogame, né? Até os mais básicos. Alguns jogos vão ter bem menos vídeos. Por exemplo, Agrícola eu acho que não consigo fazer mais de um vídeo. Vai ser só um vídeo geralzão assim. Não dá pra falar de todas as cartas porque é muito... Fica muito diferenciado, muita estratégia diferente ali que só de acordo com certas cartas que você vai conseguir fazer. Tá bom, pessoal? Mas a gente vai trazer aí dicas avançadas para os jogos. Beleza? Até mais.